Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, mais uma vez nós estamos aqui. Hoje um dia ainda mais especial, que é o domingo, o dia do Senhor. Juntos estamos vivendo a 22ª semana do tempo comum. E hoje vamos refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 1 a 7 e 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus. E eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa, que convidou os dois, venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-se no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes deveriam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te poderão retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos ouvindo Jesus, que caminha a sentido de Jerusalém, da qual vai viver a sua paixão. O Evangelho começa dizendo para cada um de nós que Jesus entra na casa do chefe dos fariseus para poder fazer a sua refeição, né? Os fariseus, que eram um grupo político, que eram extremos conhecedores da lei e dos mandamentos, eles seguiam mais de 613 mandamentos e se baseavam na Torá, né? Livros do Pentateuco, que eram os primeiros 5 livros, são os primeiros 5 livros da Bíblia. E eles se achavam maior que todos porque eles eram conhecedores da palavra. Eles eram obrigados a conhecer todos os 613 mandamentos. Então, por eles conhecer os 613 mandamentos, eles se achavam mais importante do que os outros, mais importante do que as outras pessoas. A leitura também vai dizer que eles observavam Jesus, né? Eles observavam Jesus, mas não com o intuito de aprender, com o intuito de aprendizado. Eles observavam Jesus com o intuito de incriminá-lo, com o intuito de ter algo para poder falar contra ele. Aí, Jesus começa apresentando para eles uma parábola, né? Essa primeira parábola que traz para cada um de nós o sentido da humildade. Vai dizer que Jesus contou uma parábola que num casamento, quando a gente for num casamento, para que a gente não procurasse sentar-se no primeiro lugar, mas que a gente sentasse lá no último lugar, para que quando o dono da festa
esse sim pudesse nos colocar no lugar correto e na posição certa, né? Muitas vezes a gente se engrandece e quer colocar sobre a nossa vida, o nosso conhecimento com as pessoas, a nossa autoridade com as pessoas, e acaba se achando importante, acaba se achando grande, se achando soberano. Jesus vai dizer que não, que quando a gente quiser ir a um casamento, e o casamento aqui simboliza o reino de Deus, o Antigo Testamento lá vai dizer que quando Israel era a noiva, né? Então esse Antigo Testamento para cada um de nós, essa festa de casamento vai dizer para cada um de nós que quando a gente entrar no reino de Deus, que a gente não procure sentar no primeiro lugar, mas que a gente procure ficar no último. Ou seja, que a gente não deixe a nossa humildade tomar conta de nós, a nossa soberba tomar conta de nós, mas sim a nossa humildade. Quando a gente se coloca acima de outras pessoas, mais importante do que outras pessoas, maior do que outras pessoas, isso quer dizer que a gente deixou de ser humilde, a gente deixou de ter a humildade. E Jesus veio falar que quando a gente for entrar nesse reino de Deus, quando a gente for entrar nessa festa de casamento, que a gente tem que, acima de tudo, ser humildes. A segunda parábola que ele nos apresenta, nos coloca aqui, é o convite para almoçar, convidar os irmãos mais simples, os irmãos menos privilegiados, né? O povo judeu se achava os maiores, se achavam os soberanos, e se achavam somente que eles tinham direito a entrar no templo, somente eles tinham direito a entrar na sinagoga para fazer as suas orações. E eles não aceitavam os coxos, os aleijados, os cegos, porque eles achavam, por eles terem aquela enfermidade ou aquela dificuldade, que eles estavam pagando por uma penitência, por algo que a sua família ou algo que eles mesmos tinham feito a Deus. Mas Jesus vem dizer que não, que o reino dele é para todos, que o reino dele é para cada um de nós, não importa o nosso tamanho, não importa a nossa situação. E vai dizer que quando a gente for fazer um almoço ou um jantar, que a gente não comece a convidar as pessoas pelo nosso ego ou simplesmente pelo interesse, mas que a gente faça o convite pela simplicidade, pelo prazer de receber as pessoas nas nossas casas, pelo prazer de conviver com as pessoas. Muitas vezes aquele povo convidava as pessoas para ir ao jantar, ao almoço nas suas casas, mas com o intuito de mostrar o poder que eles tinham. Eram para eles mais vantajoso sentar-se do lado dos poderosos do que sentar do lado dos coxos e aleijados. E Jesus quer dizer para cada um de nós que o reino de Deus não é dessa forma. O reino de Deus é dos humildes, dos simples, e daqueles que têm um coração aberto, um coração mais favorecido à humildade, a se doar, a se entregar ao meu irmão, a servir ao nosso irmão. E vai dizer que somente assim a gente vai ser feliz, quando a gente reconhecer que nós não somos ninguém acima de ninguém, que nós não somos maiores do que ninguém, que nós não somos melhores do que ninguém. E que nesse dia de hoje você possa deixar a humildade resplandecer no seu coração e a gratuidade de dar-se e doar-se ao seu irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estivemos unidos e reunidos em honra de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.